Oi, eu sou a Mariana. Nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas do Word. Então, vamos estudar um pouquinho sobre os estilos, controle de alterações, os tipos de parágrafo e os comentários que a gente pode colocar nesse arquivo. Para isso, a gente vai utilizar esse arquivo base, que ele está completamente desformatado, e a gente vai formatando e conversando sobre todas essas ferramentas e aplicando essas ferramentas nesse arquivo já. Primeira coisa de tudo é a gente perceber a diferença que faz a ativação desse pé de mosca, que ele é o mostrar ou ocultar marcas de formatação. Quando você não ativa ele, o seu texto fica normal, fica como se você estivesse no Excel, sem as linhas de grade, sabe? Você não sabe onde começa um parágrafo, onde termina, você não sabe se esse espaço é um parágrafo ou é um espaço entre o texto normal, como aqui, por exemplo. Quando a gente ativa ele, o final de cada parágrafo passa a ter esse símbolo. E fica muito mais fácil você bater o olho e enxergar, pô, tem um parágrafo a mais aqui, que não deveria estar aqui. Também dá para ver os espaços. Então, esse pontinho azul, ele indica os espaços. Se você tem um duplo espaço, fica mais fácil de ver, apesar do Word indicar isso, né? Então, ele ajuda bastante nessa visualização do seu trabalho como um todo e facilita na hora da gente formatar esse trabalho. Então, uma coisa aqui, por exemplo, que a gente consegue fazer é usar o Shift Enter para abrir uma linha dentro do mesmo parágrafo que vai passar para a linha de baixo, mas ele continua em um parágrafo só. Quando isso acontece, você tem esse símbolo, essa setinha, que a gente vai usar para formatar essa capa logo logo. Bom, essa é a primeira coisa. Então, daqui para frente, eu aconselho vocês sempre usarem o Word com essa indicação, com esse pé de mosca ativado. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os estilos. Os estilos, eles são essas tabelinhas, essas caixinhas que você tem aqui no canto superior direito. Eles são pré-formatações já cadastradas nesse arquivo. Se vocês usarem o modelo que a gente disponibiliza, eles já vão estar pré-formatados dessa maneira, para vocês só aplicarem no seu trabalho. A gente vai olhar eles daqui a pouquinho. A única coisa que a gente precisa saber antes é que essa parte aqui da esquerda, tudo que a gente faz de alteração nela é uma alteração manual, é uma alteração pontual. Então, tudo que a gente usar isso daqui não vai interferir no estilo. Então, por exemplo, para fazer a nossa capa, a gente utiliza essa alteração manual, porque eu não vou criar um estilo inteiro para usar em duas linhas. Então, eu faço essa alteração manual. Agora, os meus parágrafos do texto inteiro, eu quero que eles fiquem formatados, eu quero que todos eles fiquem iguais. Por isso, a gente usa o estilo para que todos os parágrafos estejam do mesmo tamanho, com o mesmo tipo de letra. Isso facilita bastante esse trabalho. Então, primeiro, já que a gente não vai usar o estilo para ajustar a nossa capa, vamos começar por ela. Aqui eu tenho alguns lembretes que estão feitos pela aba aqui de revisão no controle de alterações. Eu não sei se vocês já conhecem, mas esse controlar alterações é muito interessante, principalmente quando vocês passam esse texto para um orientador, quando ele já está na versão final, o orientador já leu, ele quer saber só o que você vai alterar daqui para frente, você pode ligar esse controle de alterações e tudo que você fizer vai ficar gravado. Todas as alterações que você fizer no trabalho vai ficar gravado. Então, se você excluir alguma coisa, ele vai indicar aqui, ó, a Mariana excluiu o nome. Se você adicionar alguma coisa, adicionei nome de novo aqui, ele vai ficar numa cor diferente e você vai conseguir saber que esse nome foi adicionado depois.
E aqui você consegue também, nesse todas as marcações simples, alterar como você visualiza esse arquivo. Então você pode deixar no marcação simples e ele vai mostrar para vocês os comentários, mas o controle de alterações vai virar só essa barra aqui à esquerda. Se você clicar aqui, ele te mostra o que aconteceu. Se você clicar de novo, ele some, então você não fica com essa lateral direita cheia de coisas. Todas as marcações mostra tudo, sem marcação nenhuma, te mostra o trabalho como se você fosse imprimir sem nada, o trabalho final, sem comentário e sem o controle de alterações. E o original também, certo? Então, eu sempre deixo no todas as marcações, acho mais fácil. E aqui, o controle de alterações é muito bom porque você pode tanto aceitar essa alteração, quanto rejeitar. Por exemplo, eu vou aceitar a exclusão do nome e ele já vai passar aqui para o próximo, que foi o comentário. Então, aqui eu volto para essa linha e aceito de novo a alteração de nome. Então, aquele nome virou o nome, mas eu consigo tanto aceitar quanto rejeitar. Esse 14 é só um lembrete para a gente colocar esse centro universitário do Instituto Mauá de Tecnologia no tamanho 14. Eu vou rejeitar ele, então, para vocês verem que ao rejeitar, some tudo, ele já passa para a próxima alteração e você não precisa fazer mais nada. Vou tirar esse controlar alterações para fazer o trabalho em si, a gente não usa ele, é mais para correções. E o que mais? E o comentário, vocês conseguem aqui tanto criar comentários, quanto excluir, quanto editar. O comentário é muito bom também quando você precisa explicar alguma coisa para alguém que vai ajustar aquilo depois, ou para o orientador, fazer perguntas. É muito interessante também. Você pode só clicar no adicionar comentário, ele adiciona só naquela palavra, ou você pode grifar uma parte inteira e ele vai adicionar esse comentário grifando essa parte específica que você quer, certo? Então vamos começar a editar nossa capa. Centro universitário é letra 14, tamanho 14, Times New Roman, a gente vai deixar em negrito e centralizado. Tudo na capa é centralizado, diferente do texto normal que vai ser sempre justificado. Os nomes dos alunos, a gente tem aqui uma divisão entre parágrafos, que eu vou mostrar para vocês aqui no estilo normal. Essa divisão entre parágrafos, ela me dá aqui em layout, eu consigo observar que ele está aqui após 18 pontos, certo? Então, 18 é o que a gente normalmente usa entre parágrafos, vai alterar um pouquinho lá nas figuras, entre legenda, fonte, mas eu passo isso depois. E eu posso fazer uma alteração pontual, entrando em layout e trocando esse espaçamento. Claro que se eu quiser fazer essa alteração no trabalho inteiro, eu preciso fazer essa alteração aqui no estilo. Mas outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, os nomes. Todos esses nomes, eu quero que eles estejam sem esses 18 pontos. Ao invés de vir aqui e colocar 0 em todos eles, eu posso simplesmente usar aquela ferramenta de deixar eles no mesmo parágrafo. Então, eu vou voltar eles para a mesma linha, dar um Shift Enter, que ele vai aparecer para mim aqui aquela setinha de que está no mesmo parágrafo, só que em linhas diferentes. Com isso, eu consigo fazer essa alteração um pouco mais fácil. E aí eu já venho aqui no parágrafo inteiro, deixo ele centralizado. Então eu tenho o primeiro espaçamento aqui, que eu consigo ver que está 18 pontos. A gente pode alterar isso, vamos ajustar a parte de baixo da capa e a gente já altera, já observa se essa é a melhor distância. E aqui a gente mantém os nomes dos alunos, a orientação. Lembrando que esse orientador não vai aparecer no trabalho final, tá bom? Ele pode aparecer no parcial, mas o trabalho final que vocês podem ver o modelo
lá disponível no OpenLMS, já não vai ter no trabalho final, certo? Aqui vai ter o título de vocês vai ser com letras maiúsculas, fonte 14 e em negrito, então a gente precisa vir aqui, colocar negrito, a fonte tá 14 agora e centralizado. Esse CVXYY vai ser o número do trabalho de vocês. Então, para quem é diurno, é o D, então ficaria CVD, e o YY é o número do grupo, é o número que foi passado em aula para vocês. Então, vocês são o grupo 01, 02, grupo 11, então ficaria, por exemplo, CVD 11, certo? Só que essa observação também não aparece no trabalho final, tá bom? Aparece só nos trabalhos parciais que auxiliam a gente a encontrar facilmente o grupo de vocês. Mas no final, depois da banca, não pode aparecer, tá bom? Vamos excluir então esse comentário, a gente vem aqui em revisão, excluir. Essa parte dos nomes com o título ficou muito junta. Quando a gente olha aqui, tá tudo muito perto. Para isso, a gente pode usar o layout lá e aumentar essa quantidade de espaço entre elas. Eu vou, então, aumentar a quantidade nesse parágrafo aqui dos nomes. Eu fui em layout, coloquei 180 ao invés de 18. Só adicionei um 0. E aqui também a gente vai precisar adicionar São Caetano, voltar aqui, dar um Shift Enter, o ano embaixo, deixar eles centralizados, e eu quero também aumentar essa distância entre esse parágrafo e esse próximo pelo layout. Isso é muito mais fácil de ajustar e fica muito mais fica mais difícil de perder essa formatação do que simplesmente apertar um monte de parágrafos, criar muitos parágrafos aqui. Esses parágrafos podem acabar perdendo a formatação ao longo do tempo, aí alguém clica em alguma coisa errada, e assim, se você altera pelo espaçamento, fica muito mais difícil de perder essa formatação. A única coisa chata é que a gente precisa ficar testando. Então, aqui eu pus 180, não deu, tô pondo 250, ainda falta um pouquinho. Posso adicionar, por exemplo, aqui em cima, ao invés de 18, vou colocar uns 25. E aqui, ao invés de 180, vou colocar 190. É uma coisa que você acaba mexendo, é um pouco chato, mas rapidinho você já consegue formatar a capa que ficou com uma cara completamente diferente, certo? Então, isso tudo a gente fez com as alterações manuais. Agora, vamos ver como que a gente usa o estilo, como que a gente formata esse estilo para... Isso aqui eu vou voltar nas próximas aulas, tá? Para entender e criar um parágrafo. Então, a gente tem dois tipos de parágrafos que a gente pode usar num trabalho acadêmico, que é o parágrafo com entre parágrafos, essa distância, esse espaçamento entre parágrafos e sem recuo, e o parágrafo com recuo, mas sem o espaçamento entre os parágrafos. Eu vou reformatar aqui para vocês saberem, a gente vai criar um novo estilo também para isso, para vocês visualmente perceberem qual vocês preferem mais. Eu, particularmente, prefiro o tipo de sem recuo com espaçamento. Eu acho que o trabalho fica mais fácil de se separar os parágrafos e fica mais fluido de ler. Mas isso fica a critério de vocês. A única coisa é que sempre precisa ser o mesmo. Então, se vocês escolheram parágrafo tipo 1 ou parágrafo tipo 2, precisa estar assim em todo o trabalho. Não pode misturar, tá bom? Então, vamos começar pelo tipo 1. Tipo 1 é o que eu já tenho formatado aqui. Então, dentro dos estilos, a gente tem esse estilo normal. Vocês podem mudar o nome se vocês preferirem também. Mas o nome que vem do Word é o normal. Você clica com o botão direito, vai em modificar e vão aparecer
as informações sobre esse estilo. O nome dele, se ele é baseado em algum outro estilo, e qual que é o estilo do parágrafo seguinte. Quando eu der Enter, qual que é o estilo desse próximo parágrafo. E aqui a gente consegue fazer algumas alterações rápidas de letra, espaçamento, e tem um resuminho do que tem, do que já está pré-definido. Então, esse estilo normal, ele está com Times New Roman, 12 pontos de espaçamento justificado e espaçamento entre linhas de 1,5. Espaço depois, 18 pontos e 12 pontos aqui, desculpa, ele é o tamanho da letra, tá? Então, você consegue ver tudo isso aqui. Aonde a gente consegue editar mais coisas? Então, se você vir aqui nesse formatar, os dois principais que a gente vai usar, que eu vou abrir agora, é a fonte. Quando você abre a fonte, você pode mudar o tipo de fonte. Lembrando que para trabalhos acadêmicos, a gente sugere que utilizem ou Times New Roman ou o Arial, tá? Não é para usar esses outros tipos de fonte aqui, porque alguns deles eles não ficam... eles perdem a sobriedade para o trabalho, eles perdem essa seriedade. Então, a gente sempre usa o Times New Roman ou Arial. Você pode trocar aqui itálico, negrito. No caso do parágrafo que vai se repetir sempre é regular, tamanho 12. Esse tamanho vai variar só para título e legenda e fonte de figura, tabela e o texto das tabelas e quadros, que aí precisa ser menor, mas a gente vai ter uma videoaula específica para isso também. Aqui a gente usa bastante para título, que você pode usar letras minúsculas, que são aquelas que têm variação de maiúsculo e minúsculo, mas tudo parece maiúsculo, todas maiúsculas, ou taxado, duplo, taxado, tudo isso você pode alterar nessa parte, certo? O parágrafo, a gente vai alterar tanto esses recuos quanto essas quebras de linha. Os principais pontos do recuo e espaçamento é o alinhamento do texto, ao longo do texto, sempre justificado, nada de centralizado, nada de para a esquerda, sempre justificado. Quando tem recuo, a gente adiciona esse recuo aqui, e o espaçamento a gente também escolhe ou antes ou depois, ou os dois, mas o que a gente usa normalmente é nada antes e 18 pontos depois, espaçamento entre linhas de 1,5, certo? Essa parte de quebras de linha e página também é muito importante. Esse controle de linhas órfãs e viúvas, a gente sempre mantém ele ativado, porque quando você está escrevendo um parágrafo que vai ficar parte do parágrafo numa página e parte do parágrafo na outra, ele evita que fique só um pedacinho do parágrafo na parte de baixo. Então, ele manda mais 2, 3 linhas para ter pelo menos 2 linhas em cada página. Então, ele faz esse controle. Manter com o próximo a gente vai usar para figuras. Então, você tem a legenda da figura e a figura. E às vezes, sabe quando a legenda fica numa página e a figura fica na outra? Se esse manter com o próximo estiver ativo, isso não vai acontecer, porque ele vai manter esse seu parágrafo grudado no próximo. Se tudo for para a próxima página, vai tudo para a próxima página. Manter linhas juntas, a gente usa para título. Então, às vezes você tem, sei lá, no título intermediário, que pode ser que ele esteja no final da página, às vezes você tem um título um pouco maior, que ele vai ficar uma linha em uma página e outra linha na outra. Para isso não acontecer, a gente tem esse manter linhas juntas. Tem também o quebrar página antes, que a gente usa em todo o título 1, que é aquele título principal. Esse quebrar página antes vai fazer com que esse título 1 comece numa nova página, não no meio dela, tá? Existem algumas outras coisas que vocês podem dar uma observada e depois dar uma testada, mas a gente vai manter esse estilo normal. Mas como que eu aplico ele? Se você clicar em qualquer parte desse parágrafo aqui e clicar no normal, ele já muda o seu tipo de parágrafo. Por quê? O estilo
ele vai ser aplicado no parágrafo inteiro. Ah, mas eu quero grifar tudo e clicar no normal? Não tem problema, ele vai funcionar do mesmo jeito. Esse é o primeiro tipo de parágrafo, sem recuo, com espaçamento, certo? O tipo 2, a gente não tem um estilo para ele. Para isso eu vou ensinar vocês a criarem esse estilo. Então a gente vai vir aqui no painel de estilos. Às vezes a gente tem esse estilo já criado de alguma maneira no nosso Word. Então a gente tem aqui todos os estilos que já estão criados nesse Word. Você consegue achar alguns tipos aqui. Mas se você não achar, ou então você pode pegar um qualquer aqui e reajustar para manter ele, ou você pode criar um novo estilo. Nesse trabalho aqui, a gente vai criar um novo estilo para vocês verem como. Então, esse seria o estilo de parágrafo 2. Esse parágrafo e tipo de estilo é um estilo parágrafo mesmo, ele não é lista, ele não é tabela, ele é parágrafo, tá baseado no normal, então ele vai puxar as minhas informações do meu estilo normal, e o estilo seguinte seria ele mesmo. Então a gente mantém aqui sem nada, que ele vai para ele mesmo depois. Se eu quisesse que fosse o normal, eu poderia colocar aqui. Se eu quisesse que fosse fonte, que fosse figura, eu também posso colocar aqui, certo? Então ele puxou tudo que eu tinha do normal, certo? Times New Roman, letra tamanho 12, justificado. O que eu preciso mudar para fazer esse segundo tipo de parágrafo? Eu preciso tirar o espaçamento. Não posso ter espaçamento nem antes, nem depois. O espaçamento entre linhas mantém o mesmo, mas eu adiciono aqui um espaçamento, um recuo especial de primeira linha, de 1,25. Então, sempre que eu criar esse tipo de estilo, ele não vai ter espaçamento entre parágrafos e vai ter o recuo na primeira linha. Então, eu dou um OK aqui. Eu criei aqui o parágrafo 2. Então, a gente vem aqui, igual o outro, e consegue colocar esse parágrafo 2. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o estilo, o tipo de parágrafo 1, com o espaçamento, ele te dá uma visualização mais fácil de onde começa e onde termina o parágrafo. Esse que não tem esse espaçamento e só tem o recuo, parece que a letra fica tudo muito junto, fica um pouco mais cansativo de ler. Mas, como eu já disse, isso é uma questão de gosto e vocês podem escolher, desde que mantenham em todo o trabalho de vocês isso, tá ok? Então aqui eu vou, esse daqui é uma alteração especial, eu vou rejeitar ela e vou adicionar aqui com recuo sem espaçamento, certo? Esses são os dois tipos de parágrafo. Já passamos pelos comentários, pelo controle de alteração e pelos estilos. Última coisa dessa aula é lembrar vocês de colar especial. Como a gente está usando os estilos, se você copia alguma coisa fora do seu texto, fora do seu trabalho, e vai colar aqui, mesmo que seja de um outro Word, você fez uma parte no Word e vai colar no outro, você precisa fazer o colar especial. Por quê? Se você colar ele de qualquer jeito, se você só apertar o Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar com o estilo que já existe. Então ele cola para você o texto e o estilo. A gente precisa que ele cole sem esse estilo, para não interferir nos que a gente já tem, para não ficar criando um monte de estilo, como vocês estão vendo aqui, para não desorganizar o nosso trabalho. Para isso, você pode vir aqui em colar
Manter formatação original, não, porque ele vai manter a formatação de fora. Fazer correspondência com a formatação pode ser, mas normalmente eu utilizo o manter somente texto, que ele só copia e cola o texto. Dá para você fazer isso também pelo teclado. No meu caso, é o Command Ctrl V. E aí ele vai abrir esse colar especial e você coloca aqui texto não formatado. E aí ele vai colar só o texto e você não vai ter problema com essa questão de estilos, tá? Ele já vai colar direto no estilo que você está usando, certo? Essa foi a aula de hoje. Eu vou só tirar aqui, rejeitar esse lembrete e a gente continua na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.